Amigas, amigos, olá! Bolívia no Mercosul. Na última reunião do bloco, agora no meio do mês de julho, a Bolívia formalizou o seu ingresso na União Aduaneira no Mercosul. Vamos então debater, vamos analisar no vídeo de hoje alguns aspectos do Mercosul em geral e como a Bolívia pode se beneficiar deste ingresso no Mercosul, como os demais países do Mercosul podem se beneficiar do ingresso da Bolívia, sendo, portanto, benéfico para todas as partes. Para começar, nós temos aqui um mapinha que eu retirei do próprio site do Mercosul, mostrando os países do bloco. Esse mapinha está levemente desatualizado. Eu tirei esse mapa na semana seguinte à entrada da Bolívia, reunião do Mercosul, e o site ainda não tinha sido atualizado. A Bolívia está com azul clarinho, ela deveria estar agora com azul escurinho. A Bolívia estava na nossa lista de estados parte e estados associados. Entre os estados associados, agora não. Agora, a Bolívia é um estado parte. Algumas considerações. Estados associados têm diferentes formas de integração comercial e econômica com os demais países do Mercosul, mas não gozam de todas as prerrogativas, todos os dispositivos de integração. Além disso, esses países podem participar das reuniões do Mercosul, mas não votam nas reuniões. Segunda consideração importante, veja, a Venezuela está marcada como membro pleno, e é desse jeito que a gente tem que caracterizar a Venezuela. A Venezuela é membro pleno do Mercosul, mas ela está afastada temporariamente mediante o protocolo de Ushuaia. Consequentemente, a Venezuela também goza de todas as prerrogativas econômicas comerciais de membro pleno do bloco. Por exemplo, participação no Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM, mas a Venezuela não é convidada para as reuniões do bloco, ela não participa das reuniões do bloco, ela não tem mais decisão política enquanto ela está suspensa politicamente. Ela está suspensa mediante o protocolo de Ushuaia, que levou os países membros plenos, a maioria deles, a julgarem que a Venezuela é um país onde supostamente não haveria um regime político democrático. E eu digo supostamente porque o protocolo de Ushuaia não diz objetivamente o que é regime político democrático ou não para levar à sanção, à suspensão de um país. É discricionário. Os membros plenos do Mercosul, na sua maioria, decidem que um membro não tem democracia. O que é democracia? Não sei. Mas eles decidem que não é democracia e, portanto, o país estaria expulso, suspenso ou punido de alguma forma, tá certo? No caso, a Venezuela ficou suspensa temporariamente. Eu não estou fazendo uma crítica à ideia de discricionariedade do protocolo, inerente ao protocolo de Ushuaia. Tem que ser uma decisão política mesmo, tá certo? Não é para ter critérios de altíssima objetividade. É para ser uma decisão política e, eventualmente, politicamente, deverá haver novamente a adesão da Venezuela nas suas prerrogativas também políticas dentro do bloco. Mas voltando a Bolívia, então, a Bolívia sai da categoria de Estado associado e entra na categoria de Estado parte. Estado parte que tem, então, todas as prerrogativas do bloco que a Bolívia vai implementar nos próximos 4 anos. Então, já não está implementada. Assim que a Bolívia entra, que o novo país entra no bloco, há um cronograma para a adequação no que diz respeito à redução de tarifas, a assumir a tarifa externa comum do bloco, participar do Fundo de Convergência Estrutural e assim sucessivamente, tá certo? O que é o Mercosul? O Mercosul em números está dado aqui, olha só, nós encontramos o Mercosul e tudo do site do Mercosul, tá legal? Um bloco que tem uma área de mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, quase 15 milhões de quilômetros quadrados, uma população de quase 300 mil pessoas. Em conjunto, os países do Mercosul, ainda antes da Bolívia, formavam a 5ª maior economia mundial, com investimentos infraestruturais no bloco de mais de 800 milhões de dólares. 50 projetos de cooperação internacional entre esses países, com população jovem de 15 a 17 anos, de mais de 10 milhões de pessoas. É muito importante isso, porque essa população jovem está entrando, essa população jovem vai entrar no mercado de trabalho, faz parte da população em idade ativa. E muitos países no mundo que já têm um nível de desenvolvimento econômico mais elevado enfrentam gravíssimos problemas
junto à população em idade ativa. Tem menos gente chegando ao mercado de trabalho. Aqui no Mercosul nós temos uma grande quantidade de gentes chegando ao mercado de trabalho, se mobilizadas adequadamente, por exemplo, investimentos em educação, é força de trabalho qualificada, que alavanca, que potencializa, né, projetos de desenvolvimento relacionados, por exemplo, em investimentos de tecnologia, tá certo? Mas o que é o Mercosul institucionalmente? Ele é um bloco comercial. Existem várias formas de nós categorizarmos blocos comerciais ou acordos comerciais de uma maneira ainda mais ampla. Nós temos zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica, união monetária, acordo preferencial de comércio, área de cooperação econômica, acordo de comércio, de livre comércio bilateral. Entre todas essas diferentes categorias, o Mercosul se encaixa como união aduaneira, porque o Mercosul viabiliza entre os países do bloco, entre os países do Mercosul, a eliminação das tarifas de importação entre os países participantes. Os produtos podem circular entre esses países sem restrições maiores do ponto de vista técnico, do ponto de vista burocrático e principalmente do ponto de vista tributário, impostos de importação em cada um dos países. Nesse caso é como é o velho NAFTA dos Estados Unidos, atualmente o SMCA ou TEMEC, não é? A zona de livre comércio envolvendo Estados Unidos, México e Canadá. Mas o Mercosul dá um passo além do velho NAFTA, atual TEMEC. O Mercosul é uma união aduaneira porque ele unificou o padrão de comércio externo entre os países participantes. Portanto, nós temos uma tarifa externa comum entre os países do Mercosul. Vejam vocês, entre os países do Mercosul não há maiores restrições de atividades comerciais. Cada país do Mercosul pode e faz restrições comerciais para produtos de países, para mercadorias de países de fora do Mercosul, mas faz de maneira unificada o mesmo padrão de comércio externo estabelecido entre todos os países do Mercosul. E não é apenas o padrão de comércio externo. As próprias negociações internacionais comerciais são sempre feitas em bloco entre os países do Mercosul, que se caracteriza como união aduaneira. E por isso que nós encontramos, por exemplo, na atualidade, os esforços de criação da chamada Zona de Livre Comércio Mercosul-União Europeia. Não é Zona de Livre Comércio Brasil-União Europeia. O Brasil é um país do Mercosul, que é uma união aduaneira. Quem faz essas negociações comerciais internacionais não é o Brasil, o Paraguai ou a Argentina individualmente, é o Mercosul em conjunto. Isso é uma grande vantagem para os países do Mercosul na sua totalidade. Porque vejam, há países que são semiperiféricos no Mercosul, como é o caso de Argentina e Brasil. Há países que são muito afastados no cenário internacional, bastante periféricos no cenário internacional, como é o caso entre os membros fundadores de Paraguai e Uruguai. Qual é a força que o Paraguai tem em negociações políticas ou comerciais mundiais? E o Uruguai? O Brasil e a Argentina um pouco mais, mas ainda assim não deixa de ser problemático uma negociação entre Brasil de um lado e China de outro, entre Brasil de um lado e Estados Unidos de outro. Entretanto, os países do Mercosul trabalham em conjunto nessas negociações comerciais, dando mais força a cada um dos países, porque eles atuam com a força dos demais parceiros do Mercosul. E tendo em vista isto, vejam, parece uma vantagem, portanto, a Bolívia entrar no Mercosul. É uma vantagem para a Bolívia, porque ela entra nessa união aduaneira com força de negociação internacional, sendo que a Bolívia também é um país muito periférico no cenário mundial. E para o Mercosul, porque mais países têm um significado de mais força para o bloco. Mas aparecem os críticos, né? Também conhecido como vira-latas, não é? O viralatismo de pensar que a Bolívia é um país muito pobre, tem um PIB muito pequenininho, é um país da América do Sul e que o comércio externo brasileiro, a política exterior brasileira deveria estar olhando para o norte global, para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para a França e não para os parceiros da região. Isso é de um viralatismo atroz, né? A China se tornou a China que é na atualidade, a partir do processo que alguns especialistas chamam de asificação da Ásia. Então, como a Ásia vai se tornar Ásia?
através da China, houve um reforço enorme de comércio entre os países asiáticos, de exportações chinesas para outros países asiáticos, de importações chinesas de outros países asiáticos. Isso é um fator de força para a China em crescimento das suas atividades econômicas e, eventualmente, força no comércio e nas negociações políticas internacionais. Funcionou para a China, deveria funcionar para o Brasil e para a América do Sul também. E ainda mais, a ideia de se relacionar com o norte global. Que norte global é esse? Norte global onde tem candidatos à presidência alvo de tiros? Norte global do crescimento da extrema-direita na França, na Itália? Não me parece um norte global que apeteça as nossas necessidades neste momento, tá certo? Então sim, a Bolívia é bem-vinda e mais, diferentemente da análise de vira-latas aqui no Brasil, de que a Bolívia é um país pobre, etc., vamos ver os números, né? Os números dizem acerca da moeda boliviana. Dá uma olhada à estabilidade da moeda boliviana. E cuidado, tá? Não se impressionem com o visual do gráfico, que tem grandes oscilações em 2016, que tem grandes oscilações em 2024, mas se atenham, por favor, aos valores numéricos. Vejam, os patamares mais baixos de cotação entre a moeda boliviana e o dólar estão em 6 bolívares e 70 centavos, os mais altos na faixa de 6,9, 7 bolívares. Portanto, uma muito pequena variação cambial, estabilidade da moeda boliviana. A Bolívia trabalha com câmbio flutuante. O câmbio é definido, o valor da moeda boliviana frente a moedas estrangeiras é definido pelo mercado, mas é câmbio flutuante sob intervenção do Banco Central. O Banco Central, então, tem uma expectativa de taxa de câmbio que é necessária para as atividades econômicas em geral. E ele vai atuando no mercado em compra e venda de títulos de moeda com vistas a se atingir esta taxa de câmbio esperada pela economia. A Bolívia faz, nesse caso, aquilo que não se faz aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando começa uma disparada do dólar por agentes especulativos do mercado nacional, por rentistas no mercado nacional, o Banco Central deveria agir. O Banco Central deveria colocar um basta nisso, né, fazendo uma intervenção no mercado e regulando a taxa de câmbio. Mas, aqui no Brasil, enquanto nós temos Campos Neto como presidente do Banco Central, não dá para esperar muita coisa, né? É a casa pegando fogo e Campos Neto dizendo que está tudo bem, que não precisa haver intervenção de mercado. Não é o caso da Bolívia, não será o nosso caso no ano que vem, quando Campos Neto não será mais presidente do Banco Central, e não é o caso da Bolívia, onde nós temos uma moeda bastante estável. Não apenas a moeda. Vejam a taxa de crescimento. Novamente, cuidado e não se impressionem com o visual do gráfico. Nós temos aqui, logo após a pequena recessão de 2021, um crescimento de mais de 20%, tá? Na verdade, é aquela equilibração estatística. Em 2020, nós tivemos Covid-19 e a Bolívia, como todos os países do mundo, Brasil, Estados Unidos, a Argentina, tiveram recessões muito fortes nas suas atividades econômicas, crescimento negativo. Então, em 2021, teve ainda uma inércia desse processo e ainda em 2021, esse crescimento tão mais significativo. Mas vamos nos ater ao próximo valor, que está na faixa de uns 5% de crescimento trimestral frente ao mesmo trimestre do ano anterior, frente aos últimos 12 meses. Vejam que a Bolívia mantém algo em torno de 3,5%, 4% de crescimento em 12 meses acumulados. É um crescimento bastante robusto. E, na verdade, antes de 2019, 2020, ao longo dos últimos 10, 15 anos, a Bolívia tem mantido essa taxa de crescimento bastante acentuada. Então, é um país de PIB reduzido? Sim, mas é um país de grande crescimento econômico nos últimos tempos. E ainda com uma taxa de desemprego bastante reduzida. Veja, a gente tem picos de desemprego pouco acima de 5,8% da força de trabalho e atualmente está na faixa de 3% da força de trabalho. Claro que na Bolívia, como no Brasil, nós somos uma economia informal muito grande, que reduz o desemprego formal da economia, na medida que a pessoa tem uma atividade econômica, tá? E, portanto, ela não está na condição de desempregado, mas essa atividade econômica não é regularizada, não é formalizada, economia informal. Isso é um problema social, isso é um problema econômico, mas reduz tensões econômicas
e políticas relacionadas ao desemprego, que pode ser mais alto em alguns países do mundo, mesmo em países desenvolvidos na atualidade. Nem tudo são flores para a Bolívia. Vejam, nós encontramos aqui a balança comercial boliviana. A partir de setembro deste ano, a Bolívia passou a ter déficit comercial, tá? Então ela exporta menos do que ela importa. E é uma tendência dos últimos anos. A balança comercial boliviana começou a entrar em queda a partir dos anos 2010, final dos anos 2010, chegando agora à condição deficitária. Mas por que esse déficit boliviano? E como que o Mercosul, como que o Brasil podem entrar neste déficit boliviano? O principal produto de exportação da Bolívia nos últimos anos tem sido o gás natural. Só que o gás natural é um recurso natural explorado em jazidas e esgotável. Então, para haver a manutenção das exportações de gás natural, há necessidade de investimentos em novas jazidas de gás natural. A Bolívia não conseguiu realizar esses investimentos nos últimos anos e, portanto, o esgotamento das jazidas que já estavam em operação levou a menor quantidade de exportação de gás boliviano nos últimos anos, prejudicando a balança comercial boliviana. Mas isso tem meio de se resolver com a Bolívia no Mercosul ainda mais facilmente e com a intermediação do Brasil. O Brasil tem interesse na resolução deste problema na medida em que o Brasil é importador de gás natural da Bolívia. Então, havendo mais gás natural, uma vantagem para o Brasil. E isto pode estar dado mediante, por exemplo, investimentos da Petrobras. Então, se a Bolívia não tem os recursos para viabilizar esses investimentos na atualidade, a Petrobras deve ter interesse e tem estes recursos para viabilizar os investimentos em prospecção, revertendo este quadro de redução das exportações de gás natural da Bolívia. Não é só o gás natural que é importante. Nós temos outros minerais que são muito importantes na Bolívia e em outros países do Mercosul. Vamos dar uma olhadinha rápida nisto, na ideia de minerais críticos ou estratégicos. Gente, eu tirei esses pareceres acerca de minerais críticos e estratégicos do governo dos Estados Unidos. Então, segundo o governo americano, mineral crítico ou estratégico se caracteriza por esses 3 itens. Cada país ou cada bloco de países, blocos geopolíticos, tem uma definição para minerais críticos ou estratégicos, tá certo? A China tem a sua, o Brasil tem a sua, a União Europeia tem a sua e assim por diante. Elas não são muito diferentes umas das outras e por isso eu acabei pegando essa dos Estados Unidos, que diz haver 3 critérios para a definição dos minerais críticos ou estratégicos. Primeiro, ele é identificado como não combustível mineral ou material mineral, mas é essencial para a segurança econômica. E 2, de uma rede, ele é um mineral de uma rede de suprimentos que é vulnerável à ruptura. Mas por que essa vulnerabilidade à ruptura? Por que é importante para a segurança? É vulnerável à ruptura porque é um mineral importante para o país. Estados Unidos, Brasil, por exemplo, China, por exemplo, tá certo? Ele é importante porque ele entra em cadeias produtivas de segurança nacional. Vamos pensar nos Estados Unidos, por exemplo, o abastecimento de energia. Na França, o abastecimento de urânio. A gente tem 70% da energia elétrica da França produzida a partir de centrais nucleares. Então, o urânio é fundamental para o funcionamento da energia elétrica e, portanto, para a segurança em diferentes aspectos da França, tá certo? A França importa este urânio, então o urânio é estratégico, mas ele vai se caracterizar ainda como mais importante em termos críticos, em termos estratégicos, tendo em vista os fornecedores deste mineral em escala mundial. Vamos imaginar, há poucos países no mundo que forneçam este mineral que é tão importante em termos de segurança ou em termos econômicos. Ou os países que exportam estão envoltos em problemas geopolíticos, problemas políticos que podem dificultar a exportação deste produto. E, portanto, se caracteriza num aspecto mais sensível para o país importador. Então, são minerais importantes para um determinado país, com fornecedores mais ou menos limitados em escala mundial, que podem ser fornecedores envoltos em problemas políticos e geopolíticos, dificultando esta cadeia de exportações. Nós temos ainda um terceiro item, vejam vocês. Mineral que serve como
uma função essencial na manufatura de um determinado produto, cuja ausência poderia gerar consequências substanciais para a economia e segurança. Dialoga com o item 1. Dialoga com o item 1. E o que significa especificamente esse item 3? Cadeias de produção de mercadorias estratégicas ou de alto valor. Então é um mineral que não é utilizado em quantidade, mas esse mineral é utilizado em algumas cadeias produtivas que produzem, por exemplo, produtos eletrônicos de alto valor de mercado, que contribuem para a formação da riqueza de um determinado país, Estados Unidos, países europeus, China, Japão, e, portanto, esse mineral é estratégico, ainda mais na chamada atual transição energética. Na transição energética, há alguns minerais que são essenciais. Temos, portanto, a ideia de minerais críticos ou estratégicos. Vamos voltar para o Mercosul? Vamos voltar para Bolívia, Mercosul? Nós temos aqui um quadrinho sobre recursos minerais da América do Sul. E eu destacaria para vocês, temos ali começando de baixo o alumínio, né? O alumínio com reservas de quase 10%, 8,85%, produção de quase 20% da produção mundial de alumínio vem aqui da América do Sul. Esse alumínio é basicamente do Brasil, tá certo? Zinco também está bastante destacado, ferro, estanho, prata, cobre, mas eu gostaria de me ater com vocês ao lítio e ao nióbio. E vejam, lítio, as reservas de produção da Bolívia não estão contabilizadas. Então, sem a Bolívia, a América do Sul contribui com 65% das reservas mundiais de lítio e quase metade da produção mundial de lítio em 2010, 2011, isto aumentou nesse intervalo de tempo. E nióbio, 98% das reservas estão na América do Sul, adivinha em qual país? Começa com B e não é a Bolívia. Brasil, tá? Aqui no Brasil, e a produção de 97% do nióbio mundial, tudo bem? O nióbio, gente, é muito importante também na transição energética. Não é um mineral propriamente energético, mas ele é muito importante também na transição energética porque ele possibilita a produção de ligas metálicas de maior resistência em diferentes perspectivas e de maior leveza, além de entrar em cadeias produtivas de mercadorias de alto valor econômico e de importância estratégica, como produtos da biomedicina. E quem é o maior produtor de nióbio do mundo? É o Brasil. Brasil aqui na América do Sul, Brasil no Mercosul. E nós temos o lítio das baterias de lítio, né, que encontra na América do Sul as suas principais reservas, especialmente no chamado Triângulo do Lítio da América do Sul, que envolve Argentina, Bolívia e Chile. Como resultado da transição energética, da abundância de lítio aqui na América do Sul, nesses três países, nós encontramos altos investimentos internacionais. A pressão dos Estados Unidos para explorar esse lítio na região, mas na prática, em especial a Bolívia, já fechou acordos muito mais fortes com a Rússia e com a China, aumentando, portanto, as tensões com os Estados Unidos. Mas vejam, não apenas o Chile, não apenas a Bolívia, a Argentina também. O Chile também. O Chile seria o único desses países que não é membro pleno do Mercosul. E se a gente pensar ainda no nióbio, o Brasil é do Mercosul e o Brasil tem quase todo o nióbio mundial. Nós temos a ideia, vejam que ideia interessante, a Petrobras envia missão à Bolívia para negociar investimentos em lítio e gás. A ideia de criação de uma OPEP do lítio, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, criada lá nos anos 1960 entre os países da Ásia Ocidental, do Norte da África, Venezuela, aqui na América do Sul, e passa a controlar a sua própria riqueza do petróleo, gerando benefícios à sua economia com a sua riqueza natural explorada e exportada. A mesma coisa pode e deve ser feita com esses minerais estratégicos, mas isso envolve negociações e embates políticos internacionais. O país precisa ter força nas negociações políticas internacionais, tendo em vista que esses minerais são estratégicos para Estados Unidos, países europeus, para a China, para o Japão. Agora, como o Brasil pode ter força nas relações, nas negociações internacionais? Como mais ainda a Bolívia pode ter força? Através do Mercosul. Agora, cuidado com uma crítica que é usual na imprensa ao lítio boliviano. Aparece a crítica de que o lítio boliviano é obtido em salares,
em antigos mares secos, depósitos de sal, e por ele estar dado em salares, é muito mais difícil de haver a exploração. Ignorância da imprensa, gente. Na verdade, as jazidas de lítio são basicamente em áreas de salares, então sempre está em salares, também no Chile, também na Argentina. Com uma peculiaridade, os salares bolivianos, o lítio nesses salares aparece junto com outros minerais sem uso econômico, havendo, portanto, impurezas que devem ser retiradas do lítio no processo de produção, no processo de beneficiamento. É um processo, portanto, mais caro, tecnologicamente mais complexo, que envolve investimentos, e há hoje receio de investidores internacionais de atuarem na Bolívia. Receio por quê? Porque lá nos anos 2000, e aquela imprensa conservadora, aquela imprensa neoliberal brasileira e mundial, sempre retomam fatos os mais antigos que sejam, a Bolívia nacionalizou as suas jazidas de gás natural. E daí o suposto receio de investidores estrangeiros de haver eventualmente problemas semelhantes em relação ao lítio. E mais ainda, recentemente a Bolívia passou por uma tentativa de golpe de Estado, agora no final do mês de junho, uma tentativa frustrada, uma tentativa circense de golpe de Estado, mas houve essa tentativa apontando para a potencialidade de instabilidade política. Notem como o Mercosul pode contribuir para a resolução desses dois problemas. Há o protocolo de Ushuaia, insisto, a manutenção de regimes políticos democráticos, o que reforça as instituições democráticas nos países participantes. E mais, o Mercosul tem países como o Brasil, que é um país de alta confiabilidade aos investidores internacionais. A Bolívia, estando com o Brasil no Mercosul, se torna, portanto, um país relativamente mais atrativo, além de esses investimentos poderem ser feitos por empresas brasileiras, como é o caso da Vale, como é o caso da Petrobras, que a gente viu no slide anterior. E ainda a Bolívia poderia se beneficiar daqueles mais de 800 milhões de investimentos infraestruturais, gerando benefícios também para os demais parceiros do Mercosul, em obras infraestruturais, entre outras de transporte entre os países do Mercosul e entre os dois oceanos que banham a América do Sul. São os projetos os chamados corredores bioceânicos. Nós temos aqui uma mapinha que mostra as setinhas roxas largas de projetos de corredores bioceânicos que ligam, portanto, o litoral do Oceano Atlântico ao litoral do Oceano Pacífico. Notem como a Bolívia está incrustadinha lá dentro da América do Sul, país interior como o Paraguai, sem saída para o mar. E, portanto, a Bolívia poderia se beneficiar bastante de obras de infraestrutura, de corredores bioceânicos para exportação de seus produtos agrícolas, soja, por exemplo, e para exportação também, eventualmente, do seu lítio em maiores quantidades. Mas nem tudo funciona tão bem no Mercosul nos últimos tempos. Pelo menos um ou dois probleminhas no Mercosul. Um primeiro probleminha é a falta de recursos. São países semiperiféricos? São. São países que constituíram dentro do Mercosul um fundo de recursos financeiros para investimentos? Sim, interessante. Chama-se FOSEM, Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul. Mas como são países relativamente pobres, o FOSEM não tem um volume de recursos mais elevado. Precisa então haver a captação de recursos de outras fontes, de bancos de investimentos estrangeiros, bancos interestatais, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial e Banco dos BRICS. BRICS aparecem, portanto, nessa jogada de Bolívia. Então, o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS pode ser também mais uma fonte de recursos para investimentos, por exemplo, na Bolívia, extração de gás, extração de lítio na Bolívia. Mas para tudo isso funcionar, nós temos um piso, uma base, um solo, que nos últimos anos tem se tornado menos fértil ao desenvolvimento do Mercosul. A crise ideológica dentro do bloco. Que crise ideológica é essa? Os dois maiores países do Mercosul, os dois mais importantes países do Mercosul, são Brasil e Argentina. São os dois países que têm a maior área, maior população, maior PIB, economias mais complexas envolvendo atividade urbana e industrial. Mas o que aconteceu com o Brasil a partir de 2016, golpe contra Dilma Rousseff? Pior ainda, a partir de 2019, governo do genocida de extrema-direita,
que jogava contra a manutenção do próprio bloco comercial. Então, o principal país do bloco acabou se apagando a partir de 2019 e até 2022. Mas isso se resolveu nas eleições em 2022 e se complicou na eleição na Argentina, porque saiu Fernandes, que apostava as fichas também no Mercosul, e entrou Javier Milei, que sequer participou da última reunião do Mercosul. Nós tivemos na representação de alto nível chefes de Estado do Brasil, do Paraguai, da Argentina, né, da Bolívia, tá certo? Então, os chefes de Estado participando. E a Bolívia não mandou seu chefe de Estado, né? Não foi Javier Milei para a reunião do Mercosul, o que mostra que hoje a segunda maior economia do bloco, o segundo país mais importante do bloco, está apagado. Esta crise político-ideológica é um problema para nós criarmos as instituições que adequam ao Mercosul às suas próprias necessidades e à realidade internacional mundial. Mas isso é algo que o Mercosul tem que resolver estruturalmente. A Bolívia pode inclusive contribuir para isto na sua lógica nacionalista das últimas década e meia de governos bolivianos e de estabilidade política, porque o golpe que a gente teve agora no mês de junho, como eu disse, foi circense. São essas características do Mercosul e da Bolívia no Mercosul que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, é só me procurar nas redes sociais. Abraço para todos e todos e boa sorte.